Eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia em Ezequiel 47. Eu tenho ministrado nos últimos dias na igreja, acredito que essa é a quinta ministração que eu estou fazendo nos últimos dias. Confesso a vocês que nunca foi dessa maneira, é a primeira vez que isso está acontecendo, né? Ministrações seguidas, já havia sim ministrado outras vezes, mas de maneira pontual, não numa sequência como vem sendo. A primeira ministração que eu fiz, que foi numa sexta-feira, eu falei a respeito da identidade e eu contei um testemunho a respeito da chegada das minhas filhas, né? Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho disso para vocês e a partir daí nós vamos discorrer a palavra. Ministrei também sobre uma vida de fé e santidade no domingo passado, vocês estavam aqui de manhã. E na sexta-feira eu falei sobre o andar, o caminhar com Deus. Hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito da voz do Espírito em nosso coração, a respeito do ouvir a voz de Deus. E por isso eu quero começar através desse testemunho, porque tem tudo a ver com o ouvir a voz de Deus. Aqueles que já ouviram, vão ouvir novamente, com algum detalhe que eu não contei naquela sexta-feira. E aqueles que não ouviram, vão ouvir agora, tá bom? Bom, eu tenho 2 filhas, elas estão ali no fundo, a Amanda e a Renata. Faz assim, Amanda e Renata. Meu marido está ali, o Daniel. Só para que vocês entendam também, eu já faço parte deste ministério há 26 anos. Eu nasci praticamente junto com essa igreja. Eu caminho juntamente com o pastor Alberto, com a Jana, com os demais líderes do Cristiano, que esteve aqui já há muito tempo, né? Então, eu já tenho aí uma caminhada de fé, já tenho uma caminhada com Deus. Me converti nessa igreja, né? Na sexta-feira eu falei a respeito de conversão, e eu falei que conversão não é mudar de religião. Conversão é mudar de vida. Eu posso dizer para vocês que eu mudei de vida. Eu mudei a minha vida. E a partir do momento que eu mudei a minha vida, eu não quis mais nada além do Senhor na minha vida. Nunca me afastei do Evangelho, sempre estive presente. Já fui tentada, como muitos de nós somos, mas nós precisamos nos firmar dia a dia na nossa fé, nos firmar e não nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Eu sou casada já há 19 anos com o Daniel, estou caminhando aí para 20 anos de casamento. E houve um momento na nossa vida, na minha vida e do Daniel, que nós queríamos ter filhos, né? E aí começamos a buscar a Deus em primeiro lugar, mas a buscar meios para que esses filhos viessem, porque eles não estavam chegando naturalmente. Começamos um tratamento e entendemos que podíamos sim ter filhos, mas teríamos que fazer um tratamento. E começamos esse tratamento, fomos para São Paulo, voltamos, enfim, fomos e voltamos algumas vezes. Mas no meio disso tudo, né, eu trabalhando, não tinha muito tempo livre. Eu trabalhando, eu tive um sonho. E esse sonho era que existia muitas crianças penduradas num cabide não, vários cabides. Várias crianças penduradas, como se fosse um grande guarda-roupa, sabe? Com crianças penduradas no cabide. E essas crianças gritavam e choravam muito, pedindo para que elas fossem tiradas daquele lugar. E nesse sonho uma voz e uma mão, eu só ouvi a voz e a mão, apontou para uma das crianças e disse: tira essa criança, tira. E eu me lembro que no sonho eu peguei aquele cabide, tirei aquela criança do cabide, e aquela criança começou a correr e se alegrar por ter sido tirada daquele cabide onde ela estava pendurada e sofrendo. Eu contei esse sonho ao Daniel, e a partir daí nós entendemos que
o que Deus queria para as nossas vidas era a adoção. Deus queria que nós adotássemos uma criança, 2 crianças, enfim, quantas crianças fossem o propósito de Deus para as nossas vidas. A partir desse sonho, nós decidimos entrar no processo de adoção, fizemos toda a documentação, todo o processo. Eu não sei se vocês sabem como funciona, mas existe todo um acompanhamento de psicólogo, existe acompanhamento de assistente social, existem reuniões que você precisa participar. Enfim, é um processo bem passo a passo. Você precisa seguir todo o processo, senão você não está apto à adoção. E assim foi, nós fizemos todo o processo. E assim, embora Deus tivesse dado esse sonho, né, que eu acabei de contar, a gente teme, né, porque nós não sabemos exatamente, ninguém nasce mãe, né, ninguém nasce mãe de um filho biológico, ninguém nasce mãe de um filho adotivo, a gente tem que aprender a ser mãe, a gente tem que aprender a ser pai. E a partir daí, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar a respeito disso, comecei a ler testemunhos, comecei a ler histórias a respeito de adoção e tudo quanto era necessário aprender a respeito da adoção. E eu me lembro de um dia em que o Daniel estava tomando banho e eu, na sala da minha casa, sentada com o computador na mão, comecei a ler a história de uma adoção de um menino que se chamava Gabriel. E naquela história a mulher provavelmente era uma cristã e ela dizia assim: Gabriel significa enviado por Deus. E por ser enviado por Deus, eu entendo que ele realmente veio para a minha vida num propósito de Deus. Eu terminei de ler isso, eu ouvi Deus claramente no meu coração. Eu teria uma filha, Michele. Você terá uma filha que se chamará Amanda. Escreve, registra isso. Claramente Deus falou assim, diretamente Deus falou. Você terá uma filha que se chamará Amanda, registra. Naquele mesmo momento foi uma experiência muito forte, né, com Deus. Eu peguei meu computador e comecei a escrever. Escrevi, Deus falou no dia tal, horário tal, que eu teria uma filha que se chamaria Amanda. Aí eu fui pesquisar o nome, né, o que significava Amanda, porque a história que eu estava lendo era de Gabriel, que significava enviado por Deus. E aí eu fui ler e vi que Amanda significava digna de ser amada, né? E eu registrei tudo isso. O Daniel saiu do banho, eu contei para ele. Mas os homens, né? Eles ouvem essas coisas e tá tudo bem, tá tudo certo e beleza. E fechei o computador e isso se passou. Se passou o tempo, eu não sei exatamente dizer para você. Sei sim, porque... Sei sim. Foram aproximadamente 11 meses. Para que alguém ligasse lá do fórum, no telefone do Daniel, foi no telefone do Daniel, dizendo que havia 2 meninas para adoção. 2 meninas. A primeira coisa que eu perguntei é, qual é o nome dessas meninas? E o nome delas, de nenhuma das 2, era Amanda. Nenhuma das 2. E aí, eu falei, pode ser coisa da minha cabeça, né? Vai saber. Vamos seguir a vida. Vamos seguir. E assim nós fomos conhecer a Amanda e a Renata. Elas não têm problema nenhum em falar isso, em discutir sobre isso, mesmo porque elas vieram já com 4 e 5 anos para fazer 5 e 6 anos. Então elas sabem de toda a história delas, elas conhecem. E na última vez, que foi quando eu contei isso, a Amanda até disse, hoje está fazendo 8 anos que a gente está com você, mãe. Então conta lá essa história. Então elas gostam dessa história, elas entendem que isso é propósito de Deus, né? E aí ligou para o Daniel, como eu estava falando, e a gente foi conhecer as meninas. Chegamos no abrigo. Vieram as 2 pequenininhas, a gente brinca com elas, as 2 de mãozinha dada, assim, 4 e 5 anos, chegando para nos conhecer, muito sapecas, muito arteiras, muito bagunceiras, né? E aí, a partir daquele momento,
você já não consegue, você olha para uma criança naquela situação, você já não consegue mais se desapegar, né? Tem alguns que conseguem, mas eu não consegui. Teve até uma das vezes que a gente foi visitar elas, a Renata, que é a menor, né, que é a mais nova, olhou para mim e falou, obrigada, viu? Obrigada. Aquilo me quebrou muito, me quebrou muito. Aí eu saí em lágrimas, chorando muito daquele lugar. Eu, Daniel, pelo amor de Deus, amanhã a gente vem buscar essas meninas, porque já não dá mais assim, né? Porque eu chorei muito, 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 muito. Aí, tudo bem, nós começamos então o processo de namoro, que é chamado no processo de adoção. O que é esse processo de namoro? Você vai lá, fica um tempo com a criança, depois você volta no dia seguinte, leva a dar uma volta. Aí depois você volta, leva a comer um lanche. E aí fica um dia inteiro, devolve à noite. Aí depois 1 dia, 2 dias, 3 dias. E assim foi o processo de namoro. No segundo dia, a Amanda já olhou para mim. O nome dela não era Amanda, era Maria. Né? Hoje ela tem ainda Maria, mas é Amanda Maria. Ela olhou para mim e falou assim, eu não queria que vocês fossem só nossos tios, eu queria que você fosse nossos pais. Parecia um adulto falando, né? Eu já decidi a minha vida, eu quero que você e na época, o tio Daniel sejam nossos pais. Né? Aquilo também já foi quebrando, enfim. E aí, gente, nós decidimos de fato a adoção, depois de quase 1 mês nesse processo de namoro, mas assim, dentro do processo de adoção, a psicóloga, assistente social, disse que foi algo muito rápido para nós. E aí, decidimos e estávamos jantando e fomos contar a elas que elas seriam as nossas filhas a partir daquele momento, porque nós já estávamos decididos e a documentação já estava sendo finalizada para isso. Aí eu peguei e falei, a partir de agora, o sobrenome de vocês vai ser mudado no seu registro de nascimento e passará a ser Calegari, que é o sobrenome do Daniel, e eu também carrego Calegari. E bem neste momento, a Amanda, com 5 anos de idade, ainda não tinha feito 6, olhou para mim e falou assim, mas eu não quero só que o meu sobrenome mude. Eu falei, tá bom, mas o que você quer? Eu quero que o meu nome seja Amanda. Eu quero que o meu nome seja Amanda. Eu disse naquela sexta-feira que eu ministrei, que naquele dia, eu entendi o propósito de Deus na minha vida. E não só entendi o propósito de Deus, mas entendi o firmamento da identidade na vida da Amanda, na vida da Renata. Aí, eu caí em choros, é claro, né? Porque eu me lembrei do que Deus havia dito. Levantei, peguei o computador, que eu tinha registrado o que Deus tinha dito. Coloquei na frente do Daniel, já eu chorando muito e ele sem entender nada, né? Coloquei na frente do Daniel e falei, lê. Ele leu. Você terá uma filha que se chamará Amanda, que significa digna de ser amada. 22 de maio, 18h46 da tarde. Estava cravando exatamente 1 ano que Deus havia falado comigo. E naquele 1 ano, Deus estava firmando o propósito e a identidade na vida da Amanda. Por que eu estou contando isso? Eu acabei de falar que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu estou contando de uma experiência que eu tive. Eu tenho outras aqui registradas que eu poderia estar falando, mas eu não vou detalhar. Talvez durante a ministração eu detalhe, mas olha o que Deus fez. Ele começou a falar comigo primeiro através de um sonho, né, em que eu contei que as crianças eram tiradas do cabide. E em seguida Deus falou diretamente algo muito forte ao meu coração, que está relacionado ao nome da Amanda. Aí você pode me perguntar, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Você está me falando que ouviu a voz de Deus. Você está me falando que é possível ouvir a voz de Deus. Meu irmão, isso não é uma voz audível, porque muitas pessoas procuram uma voz audível. Não é isso.
é um impacto que é trazido no seu coração. A voz de Deus é essa. É aquela que toca o seu coração e faz você entender o que Ele quer para a sua vida. O que Ele quer para aquilo que você está vivendo. Amém? Vamos ler Ezequiel 47 e a partir daí nós continuamos a conversar a respeito. Ezequiel 47, versículo a partir do número 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam no tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Essa passagem de Ezequiel, nós ouvimos já muitas vezes, nós que estamos na nossa caminhada cristã, já entendemos, existe música que nós cantamos, que fala a respeito da água no tornozelo, água no joelho, água no lombo, água que já não se pode passar a pé, água que não se pode passar sem estar nadando, sem estar mergulhando. Essa história que eu contei para vocês foi uma das histórias que eu vivi com Deus, e eu entendo que essa história é forte, que traz impacto, que trouxe impacto para a minha vida, que trouxe impacto para a vida da Amanda, da Renata, e que trouxe impacto também para todos aqueles que ouviram. Na época em que isso aconteceu, há 8 anos atrás, eu falava disso em todo lugar. Em todo lugar. Fosse no meu trabalho, fosse para as pessoas que perguntavam na escola, na igreja, enfim, eu falava muito a respeito disso, porque foi uma experiência realmente muito forte para mim, foi uma experiência realmente muito grande, que impactou a minha vida e que me fez entender qual era o propósito de Deus, que me fez entender o que Deus queria da minha vida, não é? Mas durante a minha caminhada cristã, houve momentos também que Deus falou comigo. Houve momentos também que Deus foi me mostrando a sua vontade, que foi falando ao meu coração. E eu posso dizer que começou com a água ali, na pontinha do dedo. Depois chegou no tornozelo. Depois chegou no joelho. Eu acho que ainda Deus tem coisas maiores, então eu acredito que eu ainda não estou a nado. Eu não estou nadando ainda, não estou mergulhando ainda. Porque Deus é muito maior do que isso que a gente ouviu aqui. Do que isso que nós contamos aqui. Mas o que essa palavra quer dizer na minha vida e na sua vida? Perceba que houve medidas. Se mediam 1000 côvados e a água subia. Se media mais 1000 côvados e a água subia. Se media mais 1000 e a água subia. O que eu quero dizer aqui com isso? Que na sua vida, Deus vai falar com você à medida que você vai caminhando no processo. Caminhando no processo. À medida que você não para e caminha em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração? Comece a ouvir primeiro a palavra e obedecer. Se nós não podemos obedecer o que ouvimos através da palavra ministrada, como que vamos poder obedecer uma voz direta de Deus? Se nós não conseguimos obedecer princípios simples que muitas vezes nós ouvimos deste altar, pela boca do pastor, pela boca de outros irmãos e irmãs, se nós não conseguimos obedecer a palavra de Deus, como vamos poder obedecer uma voz ao nosso coração? Como vamos poder obedecer caminhos que Deus vai mostrando às nossas vidas? Né? Como eu disse, na minha vida a água começou ali no pezinho, na pontinha do dedo. Olha só o que aconteceu comigo. Eu me converti, né? Como eu falei, eu faço parte desta igreja há 26 anos.
Mas lá no começo, hoje eu expulso demônio, tá, irmãos? Eu expulso. Se vier, eu expulso em nome de Jesus e não tenho medo, não. Mas lá, 26 anos atrás, falar a palavra demônio para mim era algo que causava terror no meu coração, um medo grande, um medo gigantesco. Eu tinha medo de ver o demônio na minha frente, eu tinha medo de ouvir a palavra demônio. Eu não dormia à noite porque eu comecei a frequentar a igreja evangélica, né? E nós cristãos, a gente fala bastante de demônio. E a gente tem que falar mesmo, sabe por quê? Para que ele seja reconhecido na ação dele. Não para que, ai, pelo amor, não fala de demônio perto de mim, porque, ai, credo, atrai coisas ruins. Não, o que traz coisas ruins não é falar de demônio. O que traz coisas ruins é desobediência à palavra de Deus. E aí eu tinha medo, um pavor, um desespero, algo muito grande no meu coração. Eu não conseguia dormir à noite, porque na igreja caiu os demônios. Aí a primeira vez que eu vou no culto, uma pessoa que eu conhecia caiu endemoniada no meu pé. E aquilo me desesperou. Aquilo me trouxe um pavor muito grande, me perturbou. E aí não dormia mais à noite, levantava da minha cama, ia para o quarto da minha mãe, do meu pai, já era uma moça, né? Não era uma criança. E falava para o meu pai e para minha mãe que estava com medo, que não conseguia dormir. E teve algumas experiências que ontem a gente até lembrou lá na casa do Everaldo. Mas eu não vou detalhar todas elas aqui. Mas houve um momento em que eu estava de joelhos no pé da cama da minha mãe e do meu pai, pelo medo que que tinha tomado conta do meu coração. E naquele momento eu comecei, não, Deus, eu não quero ver demônio, eu não quero saber de demônio. E de repente o Espírito Santo falou ao meu coração. Essa foi a primeira vez. Foi a primeira vez que ele falou comigo. E de repente o Espírito Santo falou ao meu coração: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Gente, foi como se tivesse tirado uma escama dos meus olhos. Eu passei a enxergar que eu não precisava ter medo. Eu passei a enxergar que eu não precisava temer nada que viesse contra a minha vida, porque Deus estava comigo e eu estava sujeitando a Deus. E por estar sujeitando a Deus, eu posso resistir ao diabo e ele vai fugir da minha vida. Foi algo tão forte no meu coração. De novo eu falo, não foi uma voz audível, foi algo, um impacto que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não entra por aqui, ele sai daqui, sai do Espírito, porque o Espírito fala ao nosso Espírito. O Espírito não fala aos nossos ouvidos, o Espírito fala ao nosso ouvido, ao nosso coração. Amém? Então é isso, foi algo tão forte que as escamas caíram dos meus olhos e a partir daí eu passei a viver uma caminhada sem medo. Certo dia meu pai e minha mãe, não sei se eles estão assistindo, mas eles me falaram assim: você não tem medo de nada? O meu único medo é viver sem Deus. Eu não tenho medo. Quando eu me casei, o Daniel ia trabalhar, trabalhou muitas vezes à noite, eu ficava sozinha. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Porque eu estou guardada e protegida debaixo das mãos de Deus. Mas eu não tenho, porque eu entendi que era Deus que estava cuidando de mim. E isso eu estou trazendo como exemplo da água no dedinho. Isso eu estou trazendo como exemplo da água lá na pontinha do meu pé. Só que a partir daí outras experiências vieram. Só que eu tenho certeza que Deus foi medindo o meu caminhar, Deus foi medindo o meu processo, aquilo que eu estava fazendo com que Ele entregava na minha vida, aquilo que eu estava fazendo com que Ele trazia ao meu coração. Tantos irmãos, tantas irmãs, eu já vi muitos procurarem profetas, procurarem pessoas que pudessem falar a ele o que ele precisava fazer da sua vida. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita no coração do filho e da filha de Deus. E por habitar no coração do filho e da filha de Deus, você pode entrar na presença do Senhor e sair de lá com a voz de Deus. Você pode sair com a voz de Deus para a sua vida, direcionando aquilo que você deve fazer, direcionando que caminho você tem que andar, direcionando quais sentimentos que você tem que deixar no seu coração, direcionando a vida que você deve viver diante dele.
É assim. Só que você vai ser medido. Você vai ser medido por todos os dias na sua vida. Você só vai conseguir ter essas experiências com Deus. Você só vai conseguir ter esse toque de Deus, ter essa voz de Deus falando ao seu coração, se você for medido nesse processo e você estiver em obediência. O que adiantaria Deus falar comigo que eu teria uma filha que se chamaria Amanda se eu não fosse obediente a Ele? O que adiantaria? Eu simplesmente ia fechar os meus ouvidos e tomar as decisões por mim mesma. O que adiantaria Ele falar ao meu coração, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, se eu me recusasse a ouvir aquela voz e falasse assim, não, eu continuo sem querer ver, eu continuo sem querer falar de demônio, eu continuo sem querer falar do mundo espiritual. Não iria adiantar de nada. Então as coisas foram acontecendo. Teve uma vez que eu precisava tomar uma decisão a respeito do meu trabalho. Eu trabalhava numa multinacional há 9 anos. E eu precisava tomar uma decisão sobre ir ou ficar. E aí, orei a Deus, falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, quero que o Senhor me direcione. O que eu devo fazer? Vou para lá ou fico aqui? Falei um dia, falei outro dia, Senhor, eu vou ou eu fico? E nada de Deus falar. E eu continuei, Deus, eu preciso da sua direção. Eu vou ou eu fico, Pai? Se o Senhor não falar, eu não vou, eu não sei o que eu faço, eu preciso da tua direção. Sabe o que Deus respondeu ao meu coração depois de alguns dias clamando para que Ele falasse comigo? Ele falou, a bênção está sobre ti. Por onde quer que fores, você será abençoado. Aonde colocar as suas mãos, você prosperará. Aonde colocar os seus pés, eu te dei por possessão. Isso é versículo da Bíblia. E aí eu entendi que a decisão certa era aquela que o meu coração desejava, porque neste momento Deus havia me dado liberdade para escolher. Neste momento Deus havia me dado liberdade e dito, você pode escolher, porque a bênção não está no lugar, a bênção está na sua vida. Dá para entender isso? A gente acha que muitas vezes não prosperamos, não vivemos uma vida melhor pela igreja que congregamos, pelo trabalho que temos, pelo curso que fizemos, enfim. Mas não é isso. A bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. E aonde quer que estejamos, nós seremos abençoados. Foi isso que Deus falou ao meu coração. Foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Essa foi mais uma das experiências. Foi um momento em que eu pude também compartilhar com os irmãos da célula, da igreja, o que Deus havia falado no meu coração. Mas estão vendo o que eu estou dizendo? Que Deus só vai falando à medida que nós caminhamos na obediência. Ele mediu 1000 côvados. Posso pôr água no calcanhar. Ele mediu mais 1000 côvados. Agora eu posso pôr no tornozelo. Eu não sei ainda em que nível eu estou, mas com certeza não é o nível máximo. Com certeza não é o nível máximo. E isso é para você também, meu irmão. Faz quanto tempo que você frequenta a igreja? Faz quanto tempo que você conhece o Evangelho? Faz quanto tempo que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem vivido experiências com Ele? Ou simplesmente a sua vida tem sido uma vida de religiosidade? Ou seja, você vem para o culto, ouve a ministração da palavra, participa do louvor, participa da adoração, mas a sua experiência com Deus parou por aí. Basta você clamar ao Senhor e estar diante dEle. Basta você colocar a sua vida diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui clamando ao Senhor para que o Senhor fale comigo. Eu não sei de qual direcionamento você precisa na sua vida. Eu não sei do que você precisa da palavra de Deus para a sua vida. Mas o que nós lemos é que se clamarmos ao Senhor, Ele irá nos responder e nos anunciar coisas grandes e ocultas que ainda não conhecemos, que ainda não sabemos. Como eu estava falando, onde está o nível das águas na sua vida? Aonde está o nível da presença do Senhor na sua vida? Ela pode subir,
ela pode aumentar, ela pode crescer na sua vida, para que você possa nadar na presença do Senhor, para que você possa transbordar da presença de Deus. Para isso você precisa entender, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer receber os direcionamentos de Deus para a sua vida, você deve clamar e permanecer na sua presença. Mas é como eu estava falando, Deus vai medir. Deus vai medir a sua caminhada. Deus vai medir em que caminhos você está andando. E após medir, Ele vai subir o nível. Ele vai medir novamente. Ele vai medir novamente. E após medir, Ele vai subir o nível. É assim que acontece. Deus é um Deus que age com propósitos. Deus é um Deus que age à medida que nos aproximamos dEle. Como eu estava falando, adiantaria Deus falar comigo se eu fosse desobediente à sua voz? Porque eu poderia me recusar e achar e fazer aquilo que eu queria e não o que Deus estava mandando que eu fizesse. Entende isso? Talvez você esteja nessa situação. Deus está te chamando para um relacionamento mais próximo com Ele. Deus está te chamando para que você entre na presença e permaneça na presença. Eu não sei se vocês já leram um livro de Esther, mas ali no livro de Esther fala a respeito da rainha Vasti, que foi chamada à presença de Deus não, do rei, e se recusou a comparecer na presença do rei. E por isso ela perdeu o seu lugar. E aí foi levantada Esther em seu lugar. Será que Deus está te chamando para junto dEle? Será que Deus está te chamando para viver uma vida com Ele? Para viver uma vida no íntimo, na intimidade com Ele. E talvez você, assim como a rainha Vasti, esteja se recusando a comparecer na presença do rei. Talvez, assim como a rainha Vasti, você esteja se negando a dizer que vai permanecer na presença. Deus vai medir a sua caminhada. E à medida que você caminhar em obediência, à medida que você caminhar em experiência, isso vai aumentando, isso vai crescendo na sua vida. A presença de Deus vai crescendo na sua vida. Ele vai encontrando liberdade para falar com você. Ele vai encontrando liberdade para ministrar ao seu coração. Ele vai encontrando liberdade para trazer sobre a sua vida direcionamento, seja na área ministerial, seja na sua caminhada cristã, seja na sua caminhada de fé. Não importa qual é a área da sua vida, na sua vida financeira. Em todas as áreas da sua vida, Deus pode te direcionar. E se Ele estiver te direcionando, com certeza você vai viver o maior e o melhor do Senhor. Se Ele estiver te direcionando, com certeza você vai viver coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos. Se você estiver te direcionando, assim como eu falei na sexta-feira, você vai ser incendiado. Se Deus estiver te direcionando, você vai ser incendiado. E por ser incendiado, você também vai incendiar o coração das outras pessoas com as experiências que Deus tem dado a você, com as experiências que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Não dá para viver uma vida de filho de Deus vivendo uma vida longe dele. Não dá para viver uma vida de filho vivendo uma vida daquele que só vem à igreja, ouve a palavra e vai embora. Não é isso, meu irmão. Traz a palavra, traz a presença de Deus, traz a experiência, vai caminhando em obediência. E quando Deus te medir, que Ele possa subir o nível na sua vida, que Ele possa subir o nível, até que você possa nadar na presença do Senhor. E por estar nadando na presença do Senhor, nada vai te sufocar, nada vai te prender, nada vai te isolar. Você vai conseguir sair de toda e qualquer situação. Amém? Clama. Você quer ouvir a voz de Deus? Clama. Ouve essa palavra. Quando você for orar, diz: Senhor, eu aprendi o que a tua palavra diz. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes, que ainda não conheces. E
eu quero conhecer essas coisas grandes e ocultas. E por querer conhecer essas coisas grandes e ocultas, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui para viver um novo nível contigo. Eu estou aqui para viver um nível de intimidade com o Senhor. Um nível onde o Senhor pode falar ao meu coração e eu vou obedecer. Meu irmão, nem sempre obedecer é fácil. Nem sempre. Nós podemos olhar para a vida de Jesus. A palavra de Deus diz em Hebreus que ele aprendeu a obediência pelo muito que sofreu. Só que ele nos deixou o seu exemplo. E se ele nos deixou o exemplo, nos mostrou o caminho que devemos andar, nós simplesmente devemos olhar para o que ele fez e caminhar nas mesmas medidas. E caminhar na mesma medida. E se caminharmos na mesma medida, vamos estar nos aproximando daquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Amém? Agora sim, eu estou falando aqui de experiências em que Deus falou comigo. Tem outras aqui, não vou conseguir contar todas. Tem outras aqui, e eu tenho certeza que tem outros irmãos aqui também que têm experiências que podem contar. Eu não vou conseguir contar toda, mas o que eu quero dizer é que ainda não acabou. Ele vai trazer mais sobre a minha vida. Mas eu não quero só na minha vida, eu quero sobre a vida de todos que estiverem à minha volta. Eu quero testemunhar isso. Eu quero testificar isso. Eu quero ensinar isso. Porque se eu ensinar isso, cada um de nós, não só eu, né? Tantas outras pessoas, se nós ensinarmos isso, cada um de nós vamos estar entendendo qual é o caminho. Vamos estar entendendo como devemos seguir. Vamos estar entendendo que quando as coisas ficarem difíceis, não é um profeta que eu tenho que procurar, mas sim a presença de Deus. Meu irmão, o profeta existe? Sim, claro, existe. Efésios 4 fala a respeito dos 5 ministérios, fala a respeito do profeta. Mas a Bíblia também fala que a unção que está em nós, permanece em nós. E nós não temos necessidade de buscarmos conhecimento em outras pessoas. Porque essa unção que está em nós e que permanece em nós, nos ensinará a respeito de todas as coisas. Olha o que a palavra de Deus diz. Vê para mim se é 1 João 1:27. A palavra de Deus nos diz, a unção permanece. Lá no Velho Testamento, o Espírito de Deus estava derramado sobre o rei, sacerdote e o profeta. Mas quando Jesus veio, pagou o preço, morreu na cruz por nós, a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a glória do Senhor, a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, saiu daquele lugar e não habitou mais em templo construído por homens, mas sim passou a habitar no templo que foi construído por Deus, que é o nosso coração. O nosso coração passou a ser morada de Deus. E por ser morada de Deus, nós precisamos entender que nós podemos ouvir o que Ele está falando. Show. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O profeta existe sim, mas a unção de Deus está em você. O Espírito de Deus está em você. E essa unção e essa presença pode lhe ensinar o caminho que você tem que andar. Amém? 1 João 1:27, esse versículo que nós lemos. Eu gostaria que você abrisse em 1 Reis 19 também. A partir do versículo 11. 1 Reis 19, a partir do versículo 11. A palavra de Deus diz: E Deus lhe disse: Saia para fora e põe-te neste monte perante o Senhor.
E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Não pense você que Deus vai falar com você como um estrondo. Não pense você que Deus vai falar com uma voz potente e poderosa. Na verdade, eu até diria que ela é tão potente e tão poderosa que ela não precisa gritar, essa voz. E por isso ela é mansa e delicada. E essa mansidez e essa delicadeza é que impacta as nossas vidas. Esse cuidado e essa delicadeza é que muda as nossas vidas. A voz mansa e delicada do Senhor ao nosso coração nos mostra o como Ele é, reflete o tamanho da sua grandeza, o tamanho do seu poder. Essa voz mansa e delicada está ainda a falar conosco, está ainda a falar em nosso coração. Está aqui, essa passagem fala a respeito de quando Elias fugiu, porque Jezabel havia prometido matar os profetas. Foi neste momento que Deus falou com ele, no momento em que ele estava fugindo. Deus havia operado na vida dele grandes sinais, grandes milagres, mas naquele momento ele estava fugindo de uma mulher. Ele estava fugindo de uma ameaça. E Deus fala com ele, volta de novo, vou ler mais uma vez, Rafa. E Deus lhe disse, saia para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas. Olha o que a palavra de Deus diz, que havia ali ventos, tempestades, que quebravam os montes e fendia as penhas. Penhas são rochas, penhas são pedras. Os ventos, os problemas, as dificuldades, muitas vezes quebra as pedras, as rochas do nosso coração. Mas não é a presença de Deus, entende? É maior do que isso. É maior. Deus, o nosso Deus é maior do que todo problema, do que toda dificuldade, do que tudo que possa vir nos afligir. E quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Sabe esse problema, essa dificuldade, essa luta que veio para abalar as tuas estruturas? Não, o Senhor não está nesse problema que está abalando as suas estruturas. O Senhor está além disso, além. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. O que nós aprendemos aqui é que a voz do Senhor é mansa e delicada. Se ela é mansa e delicada, você precisa parar tudo o que está fazendo para poder ouvi-la. Se ela é mansa e delicada, no meio da gritaria você não vai ouvir. Se ela é mansa e delicada, no meio daquela correria que resolve isso, resolve aquilo, porque eu preciso fazer isso, pagar aluguel, pagar as contas, você não vai ouvir. Se você não separar tempo para Deus, tempo para estar diante dEle, você não vai ouvir. Por quê? Porque essa voz é mansa e delicada. Sabe, todas essas vozes que você ouve na sua cabeça, e aqui eu não estou falando de questão espiritual, de vozes malignas que muitas vezes perturbam a vida de uma pessoa. Eu estou falando das vozes das pessoas, eu estou falando das vozes do medo, eu estou falando das vozes da preocupação, da voz da ansiedade. Eu estou falando da voz que te tira da presença do Senhor. Se você não parar de ouvir essas vozes, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque essa voz é uma voz mansa e delicada. Mansa e delicada. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração.
Eu tenho certeza que Deus quer ministrar a sua vida. Eu tenho certeza que Ele já falou e você não ouviu. Eu tenho certeza que houve vezes que você ouviu, mas não obedeceu. Eu tenho certeza que houve vezes em que o Senhor quis falar no seu coração, te dar um direcionamento direto, e você simplesmente fechou os seus ouvidos e virou as suas costas. Não obedeceu aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não obedeceu o direcionamento do Senhor para a sua vida. É isso, meu irmão. Que a voz mansa e delicada do Senhor possa novamente ser trazida à tona no seu coração. Que a voz mansa e delicada do Senhor possa impactar a sua vida. Que a voz mansa e delicada do Senhor esteja no seu coração. Que você consiga ser ministrado por Deus. Que você consiga ser ministrado pelo Senhor. Como eu falei no início, usando Ezequiel 47, Ele age, Ele vai medindo a sua vida. Ele vai medindo a sua caminhada. E à medida que você vai obedecendo, o Senhor vai te dando novas experiências. O Senhor vai te dando coisas novas. As coisas grandes e ocultas que ainda não conhece, está por vir na sua vida.